Olá, eu sou a professora Esther e você está aqui no nosso canal, A História e Seus Caminhos. Já se inscreveu? Vá lá, inscreva-se, fique com a gente e tenha tudo sobre o que você está estudando. E o tema de hoje é a vinda da família real para o Brasil. Nossa, que história é essa? É muito interessante essa parte. Tem historiador que fala, né? Eu acho até, não gosto muito, que diz que esse momento da história é até quase que parecido com uma anedota. Mas por que seria, né? Olha só, vamos ver o personagem principal disso aí, Dom João. Dom João era príncipe regente em Portugal desde 1792. Seu irmão, que seria o rei, havia falecido. Sua mãe, e seu pai também, né? E sua mãe, que seria então a regente, a rainha, ficou muito doente, com problemas mentais. E aí o reino de Portugal caiu no colo de Dom João. Dom João era um rapaz tímido, né? Era um rapaz assim, não tinha sido preparado para ser rei, mas ele estava governando. Por essa época, Portugal devia muito para a Inglaterra. Era quase que dependente economicamente da Inglaterra. Embora fosse dono de boa parte de terras, tivesse várias colônias, mas a dívida de Portugal com a Inglaterra era muito grande. No meio dessa história e dessas dívidas, a Inglaterra era louquinha para se apropriar da colônia Brasil. É importante a gente entender isso e já nós vamos entender por que eu estou falando sobre isso. Nessa mesma época, Napoleão, né, tocava o terror na Europa. Estava dominando todos os países com a sua guerra de expansão. E aí, em 1806, Napoleão decretou aquele famoso bloqueio continental. Qual era a intenção de Napoleão? Impedir a Inglaterra de comercializar com a Europa na tentativa de enfraquecer a Inglaterra, sua grande inimiga. Dá para entender agora por que eu disse e expliquei que Portugal dependia muito da Inglaterra. Bom, no ano de 1807, depois desse bloqueio, né, Napoleão percebeu que Dom João continuava fazendo negócios com a Inglaterra, que tinha ingleses morando ali em Portugal. Mandou lá um recado para Dom João, que ele encerrasse suas relações com a Inglaterra, assumisse o bloqueio continental. Caso contrário, invadiria Portugal. Dom João demorou um pouquinho para dar a resposta, pensou, e aí ficou assim a meio caminho. Na realidade, ficou dividido entre três propostas que tinha em Portugal. A primeira delas, alguns achavam, dos seus conselheiros, achavam que era melhor o Dom João ficar do lado do Napoleão. Né? Não, vamos afastar da Inglaterra. Mas Dom João, se ele fizesse isso, imediatamente a Inglaterra tomaria a colônia Brasil. Ela tinha uma marinha muito forte. Então, outros disseram, não, vamos então ficar do lado da Inglaterra. Difícil, porque se Dom João fica do lado só da Inglaterra, Napoleão obviamente ia mesmo invadir Portugal e, né, faria difícil. E tinha uma terceira opção, que era o seguinte, alguém sugeriu para ele, vamos jogar um contra o outro ali, vamos fazer algumas jogadas e jogar um contra o outro. Não dava certo também não. Bom, Napoleão, que não estava nada satisfeito, né, cansado da demora e da indecisão, mandou logo um aviso para Dom João, né? Olha, você não desfez o acordo com a Inglaterra, tem ingleses morando aí, você continua nesses relacionamentos e minhas tropas estão partindo para ocupar Portugal. Dom João, meu Deus, né? Ao mesmo tempo, chega em Portugal um almirante inglês, Sidney Smith, e diz, olha, o negócio é o seguinte, se você não decidir partir com a gente para a sua maior colônia, a Inglaterra estava doidinha para vir para o Brasil, né? Óbvio. Nós vamos fazer o seguinte, vamos destruir aí a sua tropa naval e vamos ocupar Portugal e vamos tomar conta disso aqui com o Napoleão.
Eu acho que Dom João, nessa hora, sentiu bem aquele ditado, né? Que diz: se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Ele estava ali numa situação muito difícil. E então foi assim uma correria. O mês de novembro foi todo de correria. E em Portugal, Dom João resolveu então partir com a família real, né? E mais a seu grupo de pessoas importantes para o governo. Dizem que Portugal, em 2 dias, no final de novembro, entre 25 e 27 de novembro, virou um auê, porque muitas pessoas queriam um lugarzinho dentro dos navios, né? Que partiriam para a colônia. O fato é que, em 29 de novembro, 15 navios contendo aí 10.000 pessoas de Portugal, né, que tinham conseguido um espacinho ali, escoltados ali por 4 navios ingleses, partiram para a América. Dizem que Napoleão ficou assim, falou, puxa vida, não é possível. O cara que eu considerava assim, né, tipo assim que ele disse, era o mais estranho, mais devagar, foi o que me deixou para trás, né? Bom, e aí então parte a família real para o Brasil. Dizem que a viagem não foi nada fácil. Aliás, eu tenho uma recomendação a fazer. Eu tenho essa obra, né? Ela na versão original é essa aqui, 1808, né? Como a rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil. Realmente, eles mudaram a história de uma forma muito interessante. Laurentino Gomes, e ele conta bem essa história nesta obra. Essa aqui é uma espécie da mesma obra, só que mais para infanto-juvenil. Adorável de ler, eu recomendo, tá? Quem gosta, e é uma leitura agradável, suave e muito interessante. E conta muito da história do Brasil. Bom, então a viagem não foi nada fácil, mas chegaram até o Brasil, com um detalhe, né? Dom João não foi para o Rio de Janeiro como ele planejou. Alguns dizem que houve uma tempestade e o navio que Dom João estava desviou. Outros, como o próprio Laurentino, ele diz que não. Já há pesquisas que indicam que foi o próprio Dom João, 3 semanas depois que eles saíram de Portugal, avisou o comandante do navio em que ele estava que ele ia aportar em Salvador. Bom, e em 22 de janeiro, né, de 1808, porque eles passaram o Natal e o Ano Novo em alto mar, Dom João chega em Salvador. Estando em Salvador, Dom João já começou logo a tratar das questões relativas à colônia. É muito importante que a gente veja aqui um fato que vai marcar o início das mudanças para o Brasil e para Portugal, né? Por isso que o Laurentino diz que a fuga mudou a história de Portugal e do Brasil. Logo quando Dom João chega, ele vai assinar alguns documentos, inclusive um chamado Carta Régia, né, no qual ele abre os portos brasileiros para as nações amigas. Nações amigas no momento, só a Inglaterra. E ele define também alguns impostos aí que deveriam ser cobrados. Em princípio, ele define aí que todas as mercadorias que entrassem no Brasil deveriam pagar 24% do seu valor, né, em impostos. Mas depois, protegendo Portugal, né, ele baixa isso para 16%. Mais adiante, a Inglaterra, que, óbvio, uma grande negociadora e que estava aqui junto com a corte, né, já querendo dominar tudo e já dominando tudo, ela não vai aceitar muito esses 24%, não. Começa a exigir aí, né, uma mudança, principalmente porque Dom João tinha diminuído aí para Portugal 16%. Aí então, em 1810, Dom João assina alguns acordos com a Inglaterra. Esses acordos são chamados Aliança de Amizade e começa a navegação com a Inglaterra. Aí ele estabelece aí alguns valores dessas taxas alfandegárias, né? Fica então a Inglaterra com o prestígio, o privilégio de 15% só de alíquota, Portugal com seus 16% e as outras nações com seus 24% de princípio. O Dom João foi lá para Salvador, né? Os outros navios desceram e foram para o Rio de Janeiro.
Conta-se que a família real permaneceu a bordo até a chegada de Dom João. A família real ficou a bordo esperando que ele chegasse para que todos descessem. Bom, a chegada dessa família real foi muito festiva. Tem um filme muito interessante que conta essa chegada, que chama Carlota Joaquina, a Princesa do Brasil. Essa produção é um pouquinho antiga, mas ainda vale a pena a gente assistir. Ela é de 1994, é uma produção nacional. Bom, quando a família real chega, a cidade do Rio de Janeiro, que era aquele tipo assim ainda colonial, digamos, né, um modo simples, vai ganhar novos ares, né? E é uma farra, né? O Dom João recria que todo o governo do reino, né, com uma burocracia generalizada, cheio de nepotismo, cheio de apadrinhamentos, né, tal qual era em Portugal. Dom João, para administrar, ele não estava mesmo muito preparado, mas era uma farra. E os títulos? Ele precisava agradar a elite brasileira. Então, Dom João distribuiu títulos de nobreza para muita gente. Esses títulos não tinham vantagem material, mas tinha questão de status, privilégios, essas coisas que essa elite que vivia aqui na colônia esperava ter aí, né, dentro dessa sociedade. Bom, mas teve coisas boas também, né? A presença da família real urbanizou a cidade do Rio de Janeiro, né? Trouxe visitantes, pessoas que fugiam da guerra na Europa, vieram para cá, para morar aqui no Brasil, né? Houve a chegada de vários artistas, cientistas. Dom João também preocupou em algumas coisas muito importantes, como a criação do Banco do Brasil, o Jardim Botânico, que era um momento de muita pesquisa. Um jardim botânico não é só um jardim para passear, né? Envolve pesquisa. Isso já era um passo muito importante. Criou escolas de medicina, tanto em Salvador quanto no Rio de Janeiro. Criou a Biblioteca Real, a Escola Nacional de Artes, criou a imprensa régia, né? Incentivou a siderurgia tanto em Minas quanto em São Paulo. E até a produção agrícola teve um avanço aí com a presença do Dom João no Brasil. Dom João também, ele até ficou bem motivado assim quando estava aqui, né? E acabou invadindo ali a Guiana Francesa e revidando alguns ataques de Napoleão, né? Depois apropriou-se da província da Cisplatina, que era então espanhola. Alguns dizem que também foi como se fosse revidando um ataque que ocorreu em Portugal, outros já dizem que não, que a província da Cisplatina pertencia à sua esposa, Carlota Joaquina, né, que era espanhola. De qualquer forma, Dom João apropriou-se da província Cisplatina, aumentando aí o território da colônia Brasil. Mas o tempo foi passando e lá na Europa as guerras napoleônicas acabaram, né? E os vencedores decidiram então se organizar em um congresso, né? O famoso Congresso de Viena. Bom, para falar sobre isso, a gente tem que entender uma coisa. Portugal, depois que Dom João saiu de lá, ficou sob domínio da Inglaterra. A Inglaterra expulsou os franceses, né, já em 1809, mas deixou lá um governante que governava com autoritarismo, Lord Beresford. Então, Portugal estava sob domínio da Inglaterra, não era livre. Como que Dom João ia fazer então para mandar um representante para o Congresso de Viena? Porque Dom João não queria ir para o Congresso de Viena. Era preciso mandar alguém que o representasse. Mas ele estava morando em uma colônia. O Brasil já não era totalmente colônia. Lembra da abertura dos portos? Para muitos historiadores, a abertura dos portos representa o primeiro passo para o processo de independência do Brasil. Sendo assim, o Brasil já não tinha mais o pacto colonial. Já era uma espécie de liberdade, né? Já era uma espécie de diminuição da condição de colônia.
mas ainda não era independente. E com esse chamado para o Congresso de Viena, a recusa de Dom João, o que ele fez? A opção foi elevar o Brasil à condição de vice-reino. Acaba com a situação de colônia. Continua unida a Portugal, mas não é mais colônia. E aí por essa época também, Dom João é coroado rei. Sua mãe falece, né? E ele é coroado rei. Dom João torna-se o rei de Portugal, do Brasil e de Algarves e de todo o Império Português, todo o reino português. Então foi a forma que Dom João encontrou aí de mandar um representante para o Congresso de Viena. O Brasil então já tinha 2 passos aí para se livrar da condição de colônia, seguindo seu processo de independência. Isso é muito bom, né? A gente pensar assim, bom, o Brasil já estava quase que livre de Portugal, né? Tinha a presença do rei aqui governando. Dom João não tinha vontade nenhuma de ir embora, né? E muitos dos seus administradores, dos seus conselheiros, né? Muitos dos seus ministros que aqui estavam também não queriam, não. Eles queriam ficar aqui. Eles tinham feito família, já fazia aí muito tempo que eles estavam morando aí e queriam continuar, né? Parece que tudo era festa, né? Coroação de Dom João, né? Elevação do Brasil a vice-reino e ainda veio o casamento de Dom Pedro, porque tinha acabado a guerra com Napoleão, agora podia voltar às pazes com a França e com os outros países que estavam dominados por Napoleão, né? E foi escolhida então uma princesa da Áustria, né? Que era até irmã da segunda esposa de Napoleão. E festas e mais festas, e tudo isso gerava muitos custos. A corte estava ficando muito cara. E lá para 1816, uma região do Brasil começou a sofrer muito com isso por conta de uma seca, que é a região Nordeste, né? Isso começa pelo Recife, pela região onde hoje é Pernambuco. A seca estava muito forte, prejudicando a plantação, prejudicando a produção de cana e a corte, né, no Rio de Janeiro, sempre cobrando impostos, sempre exigindo. O pessoal estava meio descontente e começa ali uma revolta, né? Na realidade, essa revolta era mais dos grandes proprietários que estavam descontentes também com o domínio do comércio pelos portugueses ali. Os fazendeiros insatisfeitos, né? A igreja insatisfeita, a região toda não estava muito satisfeita com a corte, não. E aí resolveram tomar o poder, tornar a região independente do Brasil, né? E se livrar aí do Dom João. Mas o Dom João, mais uma vez, conseguiu sufocar ali essa revolta, né? A famosa Revolução Pernambucana. Esse foi um dos problemas difíceis que Dom João enfrentou no seu governo, porque também não foi o único, foram vários, mas esse é um que chama bastante atenção. E mais uma vez, né, a gente pensa que tudo está na tranquilidade para o Dom João. Ou se a gente for contar a história de Dom João, é uma sucessão de fatos em que ele é colocado em situações bem complexas e ele tem que tomar atitudes, muitas vezes até contrárias à sua própria vontade. E em 1820, né, estoura a Revolução Liberal do Porto em Portugal. Na realidade, é que, insatisfeitos com a presença dos ingleses, a ausência da corte, né, a corte aqui no Brasil, e todos os outros países já se organizando após o Congresso de Viena, os portugueses, os liberais portugueses, militares e toda a população, né, começaram a se mobilizar, insatisfeitos e querendo retirar aí esse governo. Eles até conseguiram tirar o governo inglês, mas exigiram que Dom João voltasse. Ou Dom João voltava para Portugal, ou eles elaboravam uma constituição sem a presença real. Meu Deus, Dom João ia ficar sem o trono, ia ficar aqui no Brasil, não dava certo, né? Ele pensou politicamente, seu filho Pedro já era adulto, já era casado, então que foi necessário decidir voltar a Portugal. E em 1821, Dom João teve que deixar o Brasil e seguir de volta para Portugal.
Dizem que quando Dom João morreu, ele amou tanto o Brasil e gostou tanto de estar aqui, que quando ele morreu, ele tinha ao lado dele um recipiente com terras do Brasil. Já a sua esposa tem aquela história que bateu os sapatos e disse que desta terra ela não queria nem o pó, né? E jogou tudo para o mar. Vale a pena assistir o filme que eu indiquei aqui, Carlota Joaquina, a Princesa do Brasil. E essa história continua. Fique com a gente. Veja o que vai acontecer depois que Dom João vai para Portugal no processo de independência do Brasil. Até mais!